Hoje, o nosso tema, a gente vai linkar a comunicação não violenta com esse olhar mais coletivo, esse pensamento mais sistêmico. Só para vocês saberem, a segunda live era prevista para ser o storytelling, mas muita gente pediu para a gente continuar a primeira live para que a gente pudesse entrar também nesse senso coletivo. Então, a gente inseriu essa live, que vai falar sobre pensamento sistêmico. Sábado, dia 16, a gente vai fazer com o James Maxill, que é um grande nome do storytelling, fazendo esse link da CNV com o storytelling. Agora são 11 horas, então vou iniciar pontualmente. Antes de mais nada, a continuidade do primeiro episódio. Então, para quem não pode assistir o primeiro episódio, ele já está no ar, ele está no nosso YouTube da Flyflow. Então, caso você... ele sempre vai estar no YouTube, tá? Então, vocês podem assistir aqui ao vivo. A vantagem do ao vivo é que vocês podem perguntar, vocês podem participar e que fica muito melhor. Mas caso você perca algum episódio, não tem problema, é só ir lá no nosso YouTube. Muito bem. No nosso primeiro episódio, a gente falou sobre a questão de como a gente usa a CNV nessas 3 dimensões, né? Então, comentei com vocês que o primeiro ponto é a intracomunicação, depois vem a intercomunicação e um terceiro nível tem o senso de coletividade. E aqui hoje eu vou resgatar um pouco da intra e da inter para vocês entenderem esse senso de coletividade. Uma das coisas que deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Uma das coisas que a gente percebe, né, dentro da visão sistêmica, eu quero começar com a tá bom? As pessoas que me conhecem sabem que eu desenho essas mandalas. Aliás, tem mandalas aqui, tem na minha casa toda mandala, porque eu faço mandalas como uma meditação ativa. E eu quero começar fazendo um link, uma metáfora com a mandala. Desenho as mandalas, eu começo aqui do meio, vou na crescente. E quando as pessoas olham, elas veem uma harmonia no todo da mandala. Só que tem algumas coisas interessantes aqui, porque quando você está desenhando uma mandala, não é tudo perfeito. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que tem algumas imperfeições, que é como a vida é, né? Cheia de imperfeições. Mas é verdade também que o que acontece quando eu estou nesse processo da mandala? Pode ser que eu erre alguma coisa. E aí, normalmente a pessoa fala, mas o que você faz? Você apaga? Não dá para apagar. Não tem como. Mesmo que você consiga uma borracha que apague a canetinha, ela vai deixar marcas. Então, aí o que muita gente faz nesse processo? Abandona e faz outra mandala, né? Só que na vida real, vamos dizer assim, a gente não pode abandonar e começar outro. Seria seria completamente absurdo, né? Eu só estou admitindo que está entrando mais gente aqui, tá, gente? Por isso que é importante... O que a gente faz nesse processo? Aí, às vezes a pessoa fala assim para mim, então o que você faz? Você deixa ali, é só um pedacinho, né? Não tem problema. E aí que está o problema. Não é tão verdade, porque quando você olha para a mandala, se você deixar aquele pedacinho em desarmonia, tudo que a pessoa vai ver sempre vai ser aquele pedacinho. Qual que é o link que eu quero dizer para vocês? A única maneira de você corrigir é quando você olha aquele pedacinho que você errou e começa a observar profundamente ele com o todo, e aí você olha o todo em relação a ele. Por quê? Porque você vai refazer algumas coisas, que você vai levar coisas que tem no seu pedaço para o todo e coisas do todo para esse pedaço, para que volte a ter harmonia. E assim é com a vida. Por menor que seja, por mais detalhe que seja, aquilo sempre vai interferir no todo e o todo naquilo. É a mesma coisa com a gente, né? A gente tem a ilusão separatista, né? De que aqui é o meu problema e não é problema dos outros, ou vice-versa. Mas, na verdade, uma coisa sempre interfere na outra. Quando a gente pensa pelo pensamento sistêmico, é como se tudo interferisse em tudo o tempo inteiro.
Acho que eu gosto de dar um exemplo que é bem simples do pensamento sistêmico, né? Aquela pessoa que está varrendo a rua, joga a sujeira no bueiro, e aí, quando alaga, talvez seja a primeira pessoa que vai reclamar que a rua está alagada. E ela provavelmente vai pôr a culpa na prefeitura. Mas será que ela teve uma corresponsabilidade quando ela jogou o lixo ali no bueiro? Então, esse momento que a gente está vivendo de crise, esse momento que a gente está vivendo, e não só esse momento, mas vários momentos de todas as dificuldades que a gente passa, enquanto a gente não pensar que a gente interfere no todo e o todo na gente, a gente nunca vai sair deste processo. Então, a mandala ela é cíclica, né? Como a vida é cíclica. Então, para que a gente crie harmonia, isso é vivo, você transforma o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro a gente interfere no meio, o meio interfere na gente. E aí é o ponto que eu quero trazer hoje para vocês, né? Na primeiro episódio, eu fechei falando dos 4 componentes, né, da CNV. E eu queria retomar, porque alguns aqui talvez não tenham assistido. Deixa eu só... Tem mais gente entrando aqui. Então, é importante... o que eu falei na outra live para vocês? Que a gente tem os 4 elementos, que é o ponto principal da CNV, e que nesses 4 componentes a gente trabalha tanto o processo de autoconexão como conexão com o outro. Resgatando essa intracomunicação, essa autoconexão. Quando eu sou capaz de observar, lembrando essa metáfora que eu trouxe, por menor que seja dentro do processo, falar, mas minha ação é pequena dentro de um processo, mas vai interferir em toda a harmonia. Então, quando eu observo, eu vou entender o processo de emoções e de necessidades que eu tenho. E aqui um ponto muito importante que eu quero trazer para vocês é que emoções são automatizadas. Então, como eu disse no primeiro episódio, né, quando tem um estímulo, esse estímulo ele vai somar com as necessidades que eu tenho e com as crenças e valores. E isso vai me gerar uma emoção. Então, imagina, eu vou dar 2 exemplos, né? A gente tem 2 problemas que eu ouço bastante, que é a gente está no isolamento social, mas a gente tem uma convivência compulsória, às vezes com pessoas que não necessariamente você se dá bem 100%. Então, quando eu tenho um conflito, por exemplo, toda vez que a pessoa me fala algo, eu tenho já vamos supor que eu tenho uma necessidade de ser ouvida, ou eu tenho uma necessidade de ter atenção. E agora, com o isolamento, isso fica mais agravado. E dentro das minhas crenças em relação a essa pessoa, eu acredito que ela não me dá essa atenção, ela não tem este cuidado comigo. Então, todas as vezes que ela tem um estímulo comigo, eu tendo a acreditar que ela não está me dando a atenção que eu preciso e a gente acaba gerando conflitos, né? Ou, num outro exemplo, que muitas pessoas estão passando por isso, ou eu perco o emprego, ou eu tenho uma empresa e o problema da crise faz com que eu tenha uma necessidade de gerar, rever o meu trabalho, o formato do meu trabalho, para que ele possa continuar rodando. E nesse momento, eu tenho uma emoção ali de, nossa, eu fico preocupada, dá uma tristeza, eu não imaginava que ia acontecer isso. A emoção, ela é automatizada, mas o sentimento não. O sentimento, ele é retroalimentado. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando eu vou retroalimentando isso, eu posso ressignificar o processo e falar, não, ok, eu senti essa tristeza porque eu não estava esperando por essa crise, mas eu sou capaz, eu vou ressignificando dentro das crenças, eu sou capaz de reverter o processo, então eu vou pensar em alguma coisa, alguma solução, para que eu possa entregar algo de relevante para os meus clientes e fazer o meu negócio rodar. Ou, no outro exemplo, eu tendo a acreditar que essa pessoa não me dá a atenção que eu quero, mas isso não necessariamente, eu preciso entender o momento que ela está, que é aquilo que eu falei para vocês, que a dúvida é mais benéfica do que a certeza. Isso é uma possibilidade, quando a gente usa a CNV nessa autoconexão. O problema é que a maioria das vezes as pessoas tendem a retroalimentar o sentimento de uma forma negativa, baseada nessa primeira emoção automatizada.
Então eu começo a falar, tá vendo? É sempre assim, a pessoa sempre, ó, ela não liga mesmo para mim. Viu como é difícil? Aí, tá vendo? Agora que o meu negócio está vindo bem, vem um negócio desse, não tem mais jeito, não tem o que fazer. E a gente vai retroalimentando o sentimento. E aí você vai me falar assim, ok, e como que isso tem link com o todo, com o senso coletivo? Lembra que eu falei na metáfora? Por menor que seja a sua atuação, sempre vai interferir no todo. Se eu retroalimento esse sentimento, o que eu faço? Eu entro num processo de violência para comigo mesmo. O Marshall Rosenberg trazia que uma das maiores violências que existem é o processo de culpa, de vergonha, de esse processo de autoflagelo que a gente faz, né? De, eu não devia ter feito isso, eu errei, que horrível, eu não sou capaz. Então, todo esse processo é um processo de violência muito grande para com a gente mesmo, mas não só para com a gente. Porque na visão da comunicação não violenta, toda vez que você comete a violência com você, você comete para com as pessoas que estão perto de você e num olhar mais coletivo também. Por quê? Se eu, Fernanda, que tenho 2 filhos, tenho um marido, tenho pessoas que trabalham comigo, tenho uma empresa, tem clientes, tem um monte de gente que depende de mim, entrar num processo, por exemplo, de depressão, vocês acham que só eu que vou sofrer com isso? Na verdade, não. Né? Então, assim, toda vez que eu retroalimento esse sentimento, eu estou, na verdade, prejudicando pessoas que dependem de mim. Porque é aquela história da mandala, né? Então, não adianta um tracinho estar em desarmonia. Se ele sair de desarmonia, não tem problema. Nós somos humanos, a gente vai entrar em desarmonia em algum momento, mas tudo precisa se encaixar, a gente precisa fazer com que o todo se encaixe nisso e isso no todo. Porque, de alguma forma, dentro daquele sentimento que eu tive, eu posso buscar, por isso que os diálogos são tão importantes, pessoas que me ajudem a revisitar o que eu estou sentindo. Por isso que a vulnerabilidade é muito boa e não é sinal de fraqueza. Você falar para as pessoas, olha, eu estou sentindo isso. E eu queria entender se é isso mesmo que está acontecendo, se for o exemplo do relacionamento. Ou, se for no caso da empresa, se você um trabalho, você compartilhar com pessoas que trabalham com você, olha, nesse momento eu tenho uma sensação muito ruim, uma emoção, me vem uma emoção ruim, mas eu sinto que a gente pode pensar juntos em uma solução. E as pessoas tentarem ajudar umas às outras, para que saia, ressignifique retroalimentar aquele sentimento negativo. Porque é o que eu disse, uma pessoa, por exemplo, que entra em depressão, ela não prejudica só ela vai prejudicar todas as pessoas que convivem com ela, na família, nos amigos, na empresa, no negócio. Por exemplo, eu quebrar a minha empresa não é só um problema meu, é um problema de todas as pessoas que dependem dessa empresa. Então, é por isso que a gente precisa ter um olhar que começa da gente. Só que para eu evoluir isso, eu preciso também ter esse olhar empático para com o outro, que é o que eu falei no primeiro episódio. Então, eu tive essa emoção automatizada. Eu não quero retroalimentar esse sentimento, agora eu quero enxergar de forma diferente, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso trazer outras pessoas para que essas outras pessoas possam me ajudar e eu ajudá-las nesse processo. E aí que entra, que a gente fala, né, nesses 4 componentes. Eu consegui, nesse processo, observar o contexto que eu estou, a situação que eu estou, o momento que eu estou vivendo, os padrões de comportamento que eu tenho. E aí eu percebo a emoção que eu tive automatizada e que sentimentos que eu estou alimentando ou não. E aí, dentro da minha vulnerabilidade, eu me permito me expor e dizer para outras pessoas que eu estou sentindo, mas que eu também quero ver de forma diferente. Mas eu percebo, quando eu percebo os meus sentimentos, eu também percebo a minha base de crenças, de valores, assim como minhas necessidades. Se for para um relacionamento, se a minha necessidade nesse momento é de ser ouvida, se a minha necessidade é de compartilhar, se a minha necessidade é de ter mais atenção, se a minha necessidade é
de realmente achar uma solução porque eu preciso dar sustento para minha família. Enfim, eu entendo a real necessidade que eu tenho. E eu vou olhar para o outro. E aí eu olho para o outro e entendo qual que é a... Vamos pegar esse exemplo da convivência, né? Eu estou convivendo com alguém, a gente está discutindo muito, a gente está tendo muitas brigas. Eu vou observar o contexto daquela pessoa, como ela está se sentindo nesse processo. O quanto que aquele estímulo gerou para ela um processo diferente do que para mim. Porque ela tem necessidades diferentes, ela tem crenças diferentes. E quando eu entendo isso, eu também entendo que a minha necessidade não é mais importante do que a dela, nem a dela é mais do que a minha. Se eu pegar o outro exemplo da empresa, então eu tenho que achar uma solução para o meu cliente. Não adianta eu achar uma solução estão tendo naquele momento, quais são as necessidades que não estão sendo atendidas, para que eu possa pensar numa solução que realmente atenda essa necessidade. Ok, até aí tudo bem. Só que o problema é que quando você vai estabelecer o pedido, você precisa necessariamente entrar nesse terceiro nível, que é do senso coletivo. O senso coletivo é que, porque se eu desenvolver algo que seja muito bom para o meu cliente e muito bom que salva a minha empresa, mas de alguma forma prejudique o todo, não vai funcionar. A gente tem visto muito que prejudica esse processo no todo de pandemia. Eu sinto que prejudica esse processo ao invés de trazer colaborações. Aí não vai adiantar nada. Né? Então, por isso que é muito importante que a gente pense como qual a melhor solução que eu leve, que resolva o meu problema, o seu problema, e de alguma forma seja coletivo também. Eu vou dar exemplos para ficar mais fácil de vocês entenderem. Tá? Tem um nome que a gente chama de inovação sistêmica. Então, imagina que quando eu vou pensar de uma maneira sistêmica, vamos supor, eu vou dar um exemplo hipotético, vamos ser que eu fabrique carros, e eu encontro para o meu cliente o carro que melhor performance possível, e eu tenho capacidade de entregar o carro mais blaster possível de performance, de tudo. Só que aquele carro, ele prejudica o meio ambiente. Vocês concordam que isso não é um olhar sistêmico? E que se eu prejudico o meio ambiente, eu estou prejudicando também a mim, a minha família, ao cliente, a todo mundo. Então, talvez eu não entregue o carro mais potente possível, mas eu entrego o carro que atenda a real necessidade do cliente e também seja o que menos provoque poluição no meio ambiente, por exemplo. Então, a gente encontrar, eu passo a pensar em soluções não só para atender o cliente e salvar a minha empresa, mas também que essa solução seja mais sistêmica, que, de certa forma, não prejudique o meio que a gente está. Isso é um exemplo. O outro exemplo que eu dei dos relacionamentos. Não adianta, porque aquela pessoa que está convivendo na minha casa não é a única pessoa que eu estou convivendo, tem outras pessoas. Aí eu chego num acordo com a pessoa, olha, eu entendi suas necessidades, as minhas, sua emoção e a minha, e eu estabeleço um pedido para a gente chegar numa negociação que fique bom para as duas partes. Mas aquilo que a gente chegou num acordo ficou ótimo, porque a gente estabeleceu um código, uma maneira de funcionar, só que a gente simplesmente ignorou todas as outras pessoas que moram na casa. E a nossa solução não é a melhor solução para todo mundo. Porque, de repente, pode ser que meus filhos falem assim, poxa, vamos supor que os dois filhos estão brigando, eles encontraram uma solução entre eles, só que eles encontraram uma solução entre eles e não envolveram os pais, ou vice-versa. E aí eles falam assim, poxa, mas isso que vocês estão fazendo, a gente está de fora, a gente não está entendendo nada, e aí você gera outro conflito. Né?
exemplos hipotéticos. Então, o olhar tem... Por isso que a consciência, ela começa no que a gente chama de autoconsciência, né, nessa autoconexão, essa autoconsciência emocional, né? Então, eu preciso entender como que eu estou procedendo nesse processo de emoções e sentimentos, como que eu estou retroalimentando o meu sistema de crenças e de valores e de como eu encaro as situações que estão acontecendo, para que eu possa olhar as pessoas que estão ao meu redor e enxergar dentro dessas pessoas como isso está funcionando para elas, né? E por final, a gente encontrar uma maneira de estabelecer diálogos de negociação, que é o pedido, porque o pedido só é bom se for bom para todo mundo. Um ponto interessante aqui, a gente trabalha bastante esses 4 componentes, usando essa plotagem que hoje a gente já conseguiu transformar no online também, a gente já descobriu já tem ferramentas que conseguem trabalhar os post-its e exercício, mas é trabalhar para as pessoas poderem enxergar dentro dos conflitos ou das dificuldades quais são os processos que acontecem comigo e acontecem com a pessoa que está envolvida junto comigo, para que a gente chegue no processo do pedido e ter 2 alternativas. Se for e eu quero falar um pouquinho dessas 2 alternativas. Se for um processo que eu tenho um relacionamento com alguém, o pedido se transforma numa negociação, e que pode ser também, dentro de empresas, uma negociação. Se for um processo de encontrar uma solução de problemas dentro da empresa, a gente transforma o pedido num processo de ideação, de criação de ideias, para que a gente possa, em grupos com metodologias de inovação, trazer a solução do problema. Eu quero primeiro abordar a questão dos relacionamentos, depois eu entro no empresarial, porque eu vou trazer um outro exercício aqui que eu costumo fazer com as pessoas. Então, por exemplo, se eu estou dentro de um relacionamento e algo não está indo bem, algo não deu certo, está gerando conflito, eu vou estabelecer esse processo que eu falei da autoconsciência e consciência no outro, para que a gente possa ter a visão do todo. Então, quando eu vejo, eu consigo entender melhor o meu processo, eu vou estabelecer um diálogo com a outra pessoa. Eu gosto muito da etimologia da palavra diálogo, né? Diálogo vem de dial, que é divino, e logos é palavras. É uma palavra divina que se abre com a outra pessoa. Então, eu vou mostrar para a pessoa, tem uma técnica em programação neurolinguística que eu acho que ajuda muito aqui no processo, que é acompanhar para conduzir. Eu mostro para ela o que eu percebo ela em algum momento. Então, eu mostro assim, olha, eu queria te falar que eu entendo o porquê você está fazendo isso. Eu entendo que quando você vem nervoso, ou quando você está nervosa comigo, que você fala desse jeito ríspido, é porque você me parece, porque a gente está inferindo, é um olhar que eu estou tendo sobre o outro, que você sente tal situação, ou que você tem tal necessidade. É isso. E aí a pessoa vai responder se é ou não é. Uma vez perguntaram para o macho, né? Mas você está inferindo, você pode errar. Será que isso não gera mais conflitos? Ele falou, sim, é verdade, eu posso errar. Mas só o fato da pessoa perceber que eu estou tentando compreendê-la já faz com que ela vá se acalmando, né? Então, a pessoa ela vai corrigindo. Então, ela vai me dizendo, não, realmente, eu sinto tal coisa, é verdade, eu tenho essa... Não, na verdade, a necessidade que eu tenho é tal. E aí você está ouvindo a pessoa. E o acompanhar para conduzir, assim, eu acompanho você para depois conduzir. Então, eu acompanho, eu entendo que você faz isso, eu entendo que você tem essa necessidade X, eu te entendo, então eu estou te acompanhando. E para que eu possa conduzir e mostrar o meu ponto de vista, eu vou dizer para a pessoa usando e também ou. Porque toda vez que você fala assim, eu te entendo, eu percebo, eu te compreendo, mas, contudo, toda vez que você usa mais, contudo, entretanto, todavia, você anula tudo que você disse antes. Então, na verdade, você tem que somar. Por isso que é acompanhar para conduzir. Eu te entendo, eu compreendo e também gostaria de falar o meu ponto de vista, porque eu sinto tal situação.
eu percebo tal situação, mas eu também tenho uma necessidade diferente que é X. E aí a gente vai chegar nesse pedido. E o pedido, ele exige esse olhar sistêmico. Muito bem. Como que eu peço algo para o outro? Eu já mostrei para o outro que eu entendi o ponto de vista dele e o meu. Agora, eu preciso fazer com que a gente encontre uma solução que seja boa para ele, para mim e para todo mundo. Então, talvez o primeiro passo, antes de você sair pedindo, é você compartilhar com a pessoa qual que seria a melhor solução. Vamos criar juntos isso? Porque a nossa solução não pode só atender você e a mim, a gente também tem que pensar em todas as pessoas que a gente interfere nesse meio, todas as pessoas que dependem da gente. Se isso for na sua casa, vai ser todas as pessoas que moram com você, todos os seus parentes, familiares. Ou se for numa empresa, são toda a equipe, todas as pessoas que estão correlacionadas vão interferir naquela decisão. Então, o primeiro passo talvez seja perguntar o que você acha. Vamos pensar numa solução juntos? As pessoas não têm resistência à mudança, elas têm resistência a serem mudadas. E aí, vamos supor que você encontre uma alternativa e você encontre um meio. Estabelecer o pedido para o outro não é exigir. Você tem que fazer isso, eu mereço tal coisa, você deveria, são exigências. Eu faço se eu quiser. E eu sempre brinco que tem uma quinta série implantada em todas nós, que toda vez que alguém fala de uma forma que está impondo, a pessoa tende a fazer assim, eu faço se eu quiser, você não manda em mim. Não, às vezes as pessoas não falam, mas elas pensam bastante sobre esse tipo de coisa. Então, o que eu preciso fazer, que é muito importante? Eu preciso estabelecer o pedido gerando sentido no outro. Então, aquilo de um significado, eu preciso gerar um sentido. O que é gerar um sentido? Eu tenho que fazer o pedido pensando na cabeça do outro, pensando na necessidade do outro, pensando que o outro tem formas de pensar diferente de mim, crenças diferentes de mim, que para ele funciona diferente de mim. Então, eu preciso falar na linguagem da outra pessoa, eu preciso, além de falar na linguagem da outra pessoa, mostrar o que ela ganha com aquilo. Porque as pessoas, elas fazem quando elas veem que tem ganhos em todos os sentidos. Eu ganho, você ganha. E também no coletivo, todos ganham. E aí, sim, eu consigo. Vou dar um exemplo. Com criança, né? A criança fez uma criação e tal, e você vai lá e fala, eu não quero mais que você faça desse jeito, que você haja dessa forma. E aí, na verdade, isso é uma exigência. O que você tem que fazer é que você pode chegar para você tem que mostrar para essa criança que aquilo que ela está fazendo não tem fazer diferente tem um ganho para ela também. Então, eu posso mostrar para essa criança, por exemplo, né, fez um escândalo na rua, na frente de todo mundo. Né? Sempre tem alguém que chega assim, se você é meu filho, né? Sempre tem. E geralmente essas pessoas que falam isso são as que não têm filho. Né? Mas, aí você fala assim, bom, filho, sei lá, vamos conversar, né? Depois que você acalmou a criança, você precisa acalmar a criança naquele momento, mas vamos conversar em outro momento. Quando você faz esse tipo de escândalo, você cria um mal-estar em todo o ambiente que você está. Mas olha só, a mamãe fica muito mal, porque a mamãe sente vergonha, a mamãe se sente mal, se sente impotente. Mas você também tem um problema, porque imagina se um amiguinho seu te ver, por exemplo, fazendo isso, você ia gostar? Você não ia, como que você ia se sentir, por exemplo, uma pré-adolescente, né? Você está falando a linguagem dela. Por quê? Porque a pré-adolescente precisa se sentir mais, né, que não é mais criancinha. Você fala assim, poxa, teu amiguinho vai te achar que você é nenê de novo, que você é criança, você ia gostar que alguém visse isso. Ou seja, você traz uma consciência de que ela ganha, eu ganho, o meio ganha, porque aquilo prejudica o meio que eu estou. Olha quantas pessoas foram prejudicadas com aquilo. Isso eu estou dizendo nos relacionamentos, né? Mas quando a gente fala dentro de empresas, é mais complexo que isso. E aí, por isso que o pensamento sistêmico, ele precisa vir mais profundamente.
Dentro do pensamento sistêmico, a gente aprende que tem esse pedido, como eu disse para vocês, um pensamento sistêmico, eu tenho que olhar no todo. Muitas vezes ele vira a ideação, porque eu preciso trazer uma equipe para construir a solução juntos, porque ele não é tão simples assim, né? Então, no pensamento, quando você está numa empresa e eu estou trabalhando todos esses pontos, no outro exemplo que eu dei para vocês, poxa, eu estou com uma necessidade aqui de superar a crise, eu preciso atender meus clientes, eu preciso fazer o meu negócio rodar. Eu ouço o meu cliente e eu entendo o meu cliente na real necessidade que ele tem. E aí, naquele olhar sistêmico que eu disse para vocês, eu vou criar algo que traga não só uma solução para o cliente, que solucione a minha empresa, mas também pense no todo. Ok, só que é só isso? Não, porque, na verdade, quando a gente entra sistemicamente, a gente percebe que os estímulos, eles colaboram para um processo que já estava acontecendo. Eu não estou subestimando a crise, nem a pandemia, ninguém esperava por isso. Mas quando ela vem, ela vai reforçar coisas que já estavam acontecendo com você, já estavam acontecendo com a sua empresa, ou com a sua equipe, ou no seu trabalho. Por isso que a gente precisa entender o evento não só superficialmente, eu preciso entender o evento num nível muito mais profundo, muito mais sistêmico, tudo bem? E é o que a gente chama de perspectivas, já estou travando a língua aqui. Perspectivas sistêmicas. Tem um exercício que eu costumo aplicar, eu vou contar um pouco desse exercício, que a gente retirou do MIT, do Daniel Kim, e a gente fez um link deste exercício junto com a CNV, para que a gente possa trazer uma visão mais sistêmica e, com isso, a gente ajuda a ter um diagnóstico mais preciso. Porque o primeiro pressuposto para que eu saia do problema que eu estou é não culpar 100% o estímulo externo. O que eu quero dizer com isso? Ok, tem uma pandemia, tem uma crise. Isso colaborou em 70% do problema que eu estou vivendo, mas ele não é o único problema. E se eu tratar isso como um único problema, eu corro o risco de sempre ficar à mercê do que acontece externo. E, na verdade, a gente tem outras questões que são que estão dentro da empresa, por exemplo, que está colaborando para aquele problema. Então, esse evento, por exemplo, da pandemia, esse evento da crise, na verdade, ele é um estímulo que vai gerar eventos diferentes em cada empresa. Tá? É a mesma lógica dos sentimentos. Né? O estímulo vem, mas ele é somado, ele tem sentimentos diferentes para cada pessoa. Na empresa também. Né? Então, eu vou abrir um parênteses aqui para vocês entenderem, para ficar um pouco mais claro, não ficar tão complexo. Eu tenho feito um exercício de escuta empática. Então, eu tenho feito reuniões só para ouvir clientes. E a gente fica, às vezes, minha equipe, a gente fica, às vezes, 1 hora em reunião só ouvindo o cliente, para entender a perspectiva do cliente dessa situação. Né? Então, que sentimentos que estão tendo, quais são as necessidades, o que está acontecendo, né, em virtude dessa situação, que é global, o que ela está acontecendo naquela empresa. E aí a gente percebe que não é a mesma realidade para todas as empresas, por exemplo, ou para todas as famílias, né? Não é só para a empresa, mas também não é a mesma realidade para todas as famílias. Depende da situação que a empresa está, da realidade que ela está, vai ser completamente diferente, tá? Só que é verdade também que esse evento, ele não é só desse estímulo. Tem mais coisas que provocam o evento. Então, um exemplo. Eu estou com uma crise aqui dentro da minha empresa, em que as pessoas estão produzindo muito pouco, a gente está tendo pouco faturamento, a gente está com vários problemas aqui de comunicação, e aí o evento é que, nesse momento, a gente não está conseguindo gerar produtividade. A questão, o estímulo externo colaborou, verdade.
esse estímulo externo ele fez com que as pessoas tivessem que sair do seu padrão normal de trabalho, fazer home office, fazer umas coisas, verdade. Mas tem mais coisas por trás desse evento além disso. E aí é o primeiro ponto que eu pergunto, quais são os padrões de comportamento que existem nessa empresa ou nesse âmbito familiar que leva a acontecer esse evento? Eu vou abrir um parênteses para que vocês consigam entender melhor isso daqui. Quando a gente pensa dentro do senso de coletividade, dessa comunicação não violenta, eu somei, né, nós Flyflow, somamos com o estudo do pensamento sistêmico. Dentro do estudo do pensamento sistêmico, a gente entende que tudo é um sistema. Tá? Então, o meu corpo humano é um sistema, a empresa é um sistema, o âmbito familiar, uma família é um sistema, o carro é um sistema. Tá? Então, isso que eu estou dizendo para vocês, vamos pensar como um sistema. Então, ele pode ser aplicado para uma empresa, mas se o seu caso for pensando no âmbito familiar, pode ser aplicado para o sistema família também, tá bom? Então, imagina que esse evento aconteceu, ele tem esse estímulo da crise, esse estímulo do que aconteceu externo, mas quais são os padrões de comportamento dentro deste sistema que levou a acontecer este evento? Aí você fala assim, como assim? Aí você começa a fazer um exercício e você vai percebendo que tem vários padrões de comportamento que todo mundo dentro daquele sistema tem e que se repetem. E por trás desses padrões de comportamento existe uma estrutura sistêmica que permite que esse padrão de comportamento aconteça. E por trás dessa estrutura sistêmica existem as crenças e valores. Se for num âmbito organizacional, a gente pode até chamar da cultura organizacional. Se for em um outro âmbito que a gente está falando, de relações, por exemplo, é a cultura daquele meio, né? As crenças e valores coletivas daquele sistema. Tá? Como que a gente... Vou dar um exemplo hipotético que foge totalmente aqui, mas só para ser didática, só para ficar mais fácil de entender o exercício. Eu vou para o macro, mas depois a gente vem para o micro de novo. Então, por exemplo, a gente reclama muito de corrupção, né? Existe muita corrupção, tal, evento corrupção. Existe o fator externo? Existe, né? Existe pessoas corruptas que entraram no poder e geraram, ok. Mas é verdade também que mesmo que você tire todas as pessoas corruptas do poder hoje, muito provavelmente vão entrar outras. E aí que está o ponto. Por isso que eu falei, não dá só para você pensar na questão externa. A questão externa, ela colabora muito, principalmente uma situação como a que a gente está vivendo hoje. Mas não é só ela. Então, o que está por trás dos eventos? E aí a gente tira um pouco do culpa do outro. O que eu, dentro do sistema, estou colaborando para que o evento aconteça. E aí a gente começa a perceber, por exemplo, padrões de comportamento que todos os cidadãos, vamos pensar no Brasil, corrupção no Brasil. Vários cidadãos brasileiros têm padrões de comportamento que levam à corrupção. Então, carteirinha de estudante falsa, furar fila, você fazer... várias coisinhas, né, que a gente tem. A gente pode ficar aqui o dia inteiro, né? Quantas as vezes que eu entrei em táxi, que o taxista perguntou para mim, quanto você quer pôr na nota? Eu falo que eu gastei, né? Mas se ele está perguntando isso é porque várias pessoas devem pôr uma notinha para ganhar lá 10, 20 reais num possível reembolso. Enfim, eu posso ficar aqui o dia inteiro dando exemplos de pequenas corrupções que a gente vê todos os dias. Mas é verdade que esse padrão de comportamento ele acontece porque o sistema permite. Tanto é verdade que eu fui renovar minha carteira da CNH e eu entrei no sistema para fazer agendamento e o sistema me cobrou R$24 para fazer agendamento. Eu achei estranho, mas falei, acho que... Eu até comentei com meu marido, falei, nossa, mas mudou, né? Eu acho que mudou o sistema, não é possível, porque antes eles não cobravam isso, agora estão cobrando, né? Enfim, fui lá no Ciretrans, que eu estou em São Bernardo, né? Fiz lá o processo, aí faltou um documento, eu tinha que voltar. E aí eu perguntei, olha, eu vou ter que agendar de novo, eu tenho que pagar de novo os R$24? Aí a pessoa, não tem que pagar nada não, moça.
Como assim? Tá aqui, ó. Aqui o comprovante, paguei. Ah, você caiu no golpe. Caiu no golpe. É porque tem um site, quando você coloca lá, que ele já te direciona e eles intermediam, né? E agendam, eles pegam seus dados, agendam para você e te cobram R$ 24. Eu falei, mas isso é ilegal, porque eu não autorizei um site intermediário. Eu não paguei para alguém fazer isso. Eu achei que eu estava no Detran. Ah, mas eles alegam que eles atuam como se fosse despachante. Abre um BO. Aí eu pensei, você vai abrir um BO, vai fazer todo um processo por causa de R$ 24, provavelmente você não vai fazer. Só que eles estão ganhando R$ 24 de quantas pessoas? E aí, de novo, o pensamento sistêmico. Eu abri o BO, fiz. Por quê? Porque eu pensei, mais pessoas vão cair que nem eu. Só que, infelizmente, o sistema permite. As pessoas ali já sabiam, né? E não fizeram nada para mudar aquilo. Ou seja, o sistema está permitindo que tenha aquele padrão de comportamento, né? E aí, se você pensar por trás disso, existem modelos mentais. Se você pensar culturalmente, eu cresci ouvindo muito isso, né? O jeitinho brasileiro, tirar vantagem em tudo. Ou seja, existe uma cultura que permeia por trás. Se a gente quisesse mudar mesmo a corrupção 100%, a gente teria que mexer na cultura brasileira, na educação das crianças desde pequena, numa coisa muito mais rígida, para que daqui 100 anos a gente não tenha mais corrupção, né? Tanto é que os japoneses queriam trabalhar muito essa cultura do consenso coletivo e eles põem crianças para limpar banheiro desde pequenos na escola. Claro que eu não estou aqui querendo que a gente pode pensar nisso como empresa ou como qualquer outro sistema em que eu vivo. Será que o evento que está acontecendo comigo tem uma grande parcela? Óbvio que tem, da crise que a gente está vivendo, do momento da pandemia que a gente está vivendo. Sim, tem. Mas é verdade também que tem padrões de comportamento que ratificam, colaboram para que aquilo aconteça. E eu tenho uma estrutura sistêmica, que seja dentro da minha empresa ou da minha família, que permite aqueles padrões de comportamento, porque a gente está baseado em crenças e valores coletivos. Por isso que quando eu quero pensar sistemicamente, a gente tem que pensar no âmbito da cultura organizacional, quando a gente fala de empresas. E quando a gente fala de, por exemplo, no âmbito familiar, é preciso pensar na cultura familiar que eu tenho, ok? E isso, esse exercício aqui da esquerda, que eu estou mostrando para vocês, é o que eu trouxe do MIT, mas a gente linka isso tudo com a CNV, porque esse exercício que eu trouxe para vocês dos 4 componentes, de você observar, entender as emoções, né? Eu preciso observar o evento, o quanto que o externo está afetando e o quanto que tem também fatores internos. Eu preciso perceber padrões de comportamento, e padrões de comportamento advêm de sentimentos, de emoções que eu estou retroalimentando. E aí vocês vão perceber que as minhas necessidades também interferem nas minhas crenças, nesses modelos mentais, e que essa estrutura sistêmica ela é regida por uma cultura que é organizacional. Então, a gente precisa trabalhar tudo isso para quê? Para a gente poder trabalhar a visão que seria o pedido, né? E aí isso a gente faz esses exercícios através de... não fica só no filosófico, né? Esses exercícios são feitos em equipes, em grupos, e você pode fazer isso num sistema familiar, ou você pode fazer no sistema da empresa, porque aí você cria grupos que vão construir, vão fazer essa consciência. É aquilo que eu falei para vocês. A consciência, ela começa na autoconsciência. Mas eu entro na consciência do outro para entrar na consciência coletiva. E quando eu entro na consciência coletiva, é um trabalho coletivo também, de soluções coletivas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que eu sei que tem várias pessoas comentando aqui, né? Tudo bem, gente? À medida que vocês tiverem perguntas, podem ir fazendo, tá bom? Aqui o pessoal estava falando que algumas pessoas estavam pedindo para falar um pouquinho mais sobre o pedido, né? Então, quase parece que travou quando eu falei do pedido. O pedido só mundo e, portanto, a gente tem que ter esse olhar mais coletivo, tá bom?
O nosso olhar, né, o que é a comunicação sistêmica, para que vocês entendam? A comunicação sistêmica é quando eu sou capaz de entender esse olhar da comunicação não violenta, que gera autoconsciência, consciência no outro, a consciência do todo, junto com esse pensamento sistêmico. E dentro do pensamento sistêmico, eu entendo que tudo é um sistema. Portanto, primeira coisa, nenhum evento é um evento só, por acaso. Né? Tem, como eu disse, o fator externo, mas também tem várias coisas que acontecem que devem estar colaborando para que aquilo fique daquela forma. Né? Então, imaginem o seguinte, a empresa está passando por uma dificuldade de lidar com o home office nesse momento. O que pode ser que tenha... Quais são os padrões de comportamento que essa empresa tem que leva as pessoas a ter essa dificuldade de comunicação à distância, de ter produtividade à distância? Por quê? O que esse sistema permite que as pessoas não se sintam tão comprometidas, não fiquem tão engajadas, né? E aí você também vai entender que por trás disso existem a cultura organizacional. Talvez é uma empresa que sempre prezou por uma cultura de que as coisas só funcionam se você estiver ali no cara a cara. Talvez seja uma empresa que faz, inclusive, muitas reuniões presenciais, porque tem essa base de cultura que faz com que isso funcione. Aí a gente tem que trabalhar, essencialmente, a cultura organizacional, tudo bem? Vamos lá, estou vendo só se tem alguma pergunta aqui. Tudo bem, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta, escrevam aqui, porque eu estou dando uma lida aqui, né? Para que eu possa direcionar para vocês, tudo bem? Bom, então, tem uma coisa que a gente chama de empatia circular, um paradigma circular. O que é isso? Quando eu trabalho para a empresa tirar a gente tira da empresa um pouco desse olhar da vitimização, né? Do tipo, olha, eu não tenho o que fazer, né? O problema aconteceu, a gente está vivendo uma crise, então não tem mais o que fazer. E aí você começa a enxergar também que você pode fazer algo por aquilo. Então, imagina aqui nesse exercício que eu falei para vocês. O evento, a gente fez todo esse trabalho aqui. Eu cheguei lá, por trás do evento eu entendi o comportamento, eu entendi a estrutura sistêmica, eu entendi os modelos mentais. E agora, Fernando, o que eu faço com isso? Agora eu preciso trabalhar a visão do que eu acho que eu preciso, que nesse momento, já que eu já ouvi meu cliente, eu já entendi o que meu cliente precisa, eu agora também tenho que trabalhar sistemicamente a melhor solução. Então, qual é a minha visão da realidade? Que a gente já consiga atender a mim, ao outro e o todo. Só que vocês desceram isso e agora vocês vão subir do lado direito, né? Então, quando você trabalha a visão da realidade, você também trabalha uma visão de futuro. E aí, quando você trabalha essa visão de futuro, você começa a construir na equipe quais são os modelos mentais que você deveria desenvolver para que a sua empresa ficasse um pouco mais blindada para que esses eventos não aconteçam. Mais blindada no sentido de que o evento externo vai continuar acontecendo, eu ainda posso sofrer com a atuação do externo, mas eu começo a ficar mais blindada porque eu já tenho algumas atuações, algumas coisas que eu faço internamente que me deixam mais protegida, vamos dizer assim, tá? Aí, nesses novos modelos mentais, eu também vou criando novas estruturas sistêmicas. Então, opa, peraí, do jeito que a gente está fazendo, da forma que a gente está atuando nesse momento, toda vez que acontecer uma crise, não parecida, que a gente espera que não aconteça outra pandemia, mas que aconteça qualquer crise que gere um problema econômico, a gente vai ficar vulnerável. Então, o que a gente precisa fazer para se blindar numa estrutura mais sistêmica da empresa? Estrutura sistêmica, não necessariamente, é tecnológica, tá? Mas é pensando sistemicamente de
coisas que são feitas na empresa que são permissivas ou não na empresa que acabam deixando que aquilo aconteça. E aí eu gero novos comportamentos, né? Ah, Fernanda, mas quando um grupo monta isso, não necessariamente as pessoas vão lá e mudam o comportamento. Claro que não. Por isso que tem todo um trabalho de você trabalhar primeiro essa comunicação não violenta para que as pessoas tenham essa abertura de se comunicar, de dar feedback, de ter diálogos mais verdadeiros umas com as outras, sem criar conflitos, para que a gente possa desenvolver técnicas para mudanças de hábitos, técnicas para que você mude comportamentos dentro da empresa de uma maneira menos traumática, vamos dizer assim. E aí sim você cria uma nova realidade com novos eventos, né? O processo sistêmico, ele tem uma coisa interessante, porque assim, toda vez que a gente pensa sistemicamente, a gente pensa também que, na verdade, tudo que é dentro do pensamento sistêmico tem um nível de complexidade, né? Então, nem tudo é o que parece ser, nem tudo tem uma resposta simples e rasa, né? Então, o problema que eu estou vendo é por causa da crise. É também, mas não só, né? Então, o processo sempre é mais complexo. Tem um problema da crise, mas tem um outro problema interno, né? Então, por exemplo, tem empresas que sobrevivem, outras não. Por quê? Porque tem empresas que têm caixa, outras não. Tem empresas que têm uma estrutura que consegue... Alguns exemplos, né? Tem empresas, clientes meus, que falaram assim, poxa, a gente conseguiu se reestruturar, diminuir custos sem cortar pessoas, né? E a gente conseguiu rever processos de uma maneira muito tranquila. E teve outras que não conseguiram. Então, não é só a crise. Então, o processo é muito complexo nesse sentido. Então, a gente sempre precisa enxergar que tem vários fatores, e por isso que esse mergulho mais profundo é tão importante. Tem uma intersubjetividade, então, todos nós, né, então, o sucesso de ninguém tem sucesso sozinho, ninguém é culpado sozinho, né? Então, sempre que acontecer um evento, algum problema na empresa, nunca é uma única pessoa foi culpada, porque a gente tende a fazer isso, né? Teve tal problema porque fulano errou, ou porque ciclano errou, ou porque tal área errou. Eu ouço muito isso. Ou quando alguém faz uma coisa muito legal, aquela pessoa fica endeusada porque ela fez um negócio muito legal. E, na verdade, quando a gente pensa sistemicamente, ninguém consegue errar sozinho. Por quê? Para eu errar, teve várias coisas que aconteceram para gerar o meu erro. Mas para eu acertar, também teve várias pessoas que fizeram várias coisas para eu poder acertar. Então, os erros e acertos são sempre coletivos. Então, o primeiro ponto, quando acontece um evento, um problema, é você ter a capacidade de tirar essa coisa de culpabilidade ou o contrário, né? Quando algo dá muito certo, por alguém, endeusar alguém. Porque sempre é feito em equipe, nunca é feito sozinho, né? Então, isso é um ponto. E o evento, uma coisa importante também, eu estou dando exemplo aqui da crise, porque é o momento que a gente está vivendo, mas isso não é necessariamente só para esta crise, é para qualquer coisa, né? Então, a gente está... Eventos que não deram certo, que não estão dando certo na tua empresa, o que é que está causando isso? Não tem um único culpado ou uma única coisa que gera culpabilidade. Essa culpabilidade, ela é muito mais complexa, por isso que tem esta questão, né, de você aprofundar para entender. E tem 3 pontos, né? A complexidade, essa intersubjetividade de que todos nós estamos interligados, então não tem culpabilidade, nem ninguém teve sucesso sozinho, mas tem a instabilidade. Porque como tudo é tão instável, pode ser que você encontre uma solução maravilhosa e daqui 2 dias essa solução não resolva mais nada. Então, é por isso que a gente fala que no processo sistêmico, você precisa ter uma retroalimentação o tempo inteiro. Então, eu preciso o tempo inteiro
trazer a equipe juntas para tentar encontrar a solução juntos, para encontrar o diagnóstico juntos no nível processual, ok? E não dar responsabilidade para uma única pessoa, são corresponsáveis. Um processo que deu errado porque várias pessoas estão dentro dele. Né? E aí você consegue encontrar o verdadeiro problema. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem, de que a gente já fez isso em várias empresas, eu acho que aí fica mais fácil de vocês compreenderem. Quando a gente trabalha a comunicação não violenta, a gente trabalha uma coisa importantíssima que o Marshall trazia, que é o senso de responsabilidade na tomada de decisão. Então, o Marshall falava que todo mundo sempre vai pagar por uma decisão que você tome que não seja muito boa. E aí você fala, então essa coisa de você falar assim, isso é problema meu, eu que decido, eu que faço, eu que aconteço, isso não, pensando pela comunicação não violenta e pelo pensamento sistêmico, isso não existe. Porque toda decisão que você toma, você sempre vai interferir no meio que você está. Então, as decisões precisam ter consciência, principalmente por isso. Só que você só toma uma boa decisão quando você enxerga as pessoas que estão ao seu redor, mas mais que isso, você tem este senso da coletividade, de que você interfere no meio e o meio interfere com você. Ok? Quando você vai dentro do estudo do pensamento sistêmico, você percebe também que, ao invés de eu perder tempo de achar culpados, ao invés de eu perder tempo de encontrar onde que está o erro do processo, eu preciso olhar o sistema de uma forma sistêmica, com todo mundo junto, enxergar o processo como um todo. Então, o que a gente faz dentro das empresas? A gente trabalha primeiro a comunicação não violenta para trazer esse senso de responsabilidade, essa autoconsciência, entender que muitos dos problemas que são causados eu mesmo posso estar criando dentro da minha cabeça, porque eu retroalimento sentimentos e isso faz com que, por exemplo, eu tenha problemas com alguém da minha equipe e isso faz com que eu não aceite ideias que essa pessoa me traga, mesmo que de uma maneira inconsciente. Então, o primeiro ponto é trabalhar as pessoas para que elas tragam essa autoconsciência. Aí a gente trabalha, num segundo nível, como que eu lido com as outras pessoas para entender como o trabalho em equipe pode acontecer dentro da diversidade, trabalhando com mais equidade e não igualdade, né? Lembrando que igualdade é tratar todo mundo igual e equidade é trazer para cada pessoa o que ela realmente precisa para que todo mundo tenha condição de chegar no mesmo nível. E aí a gente consegue construir resultados juntos. Para quê? Para pensar num resultado que atenda nosso cliente, atenda de fato o cliente e a minha empresa, mas também pensando num resultado mais social, numa inovação sistêmica, como eu falei para vocês. E aí o que a gente traz, né, dentro desse processo, por exemplo, trabalhei a CNV, aí eu trabalho as perspectivas sistêmicas, aí as pessoas começam a ter uma outra consciência, que o problema que elas estão vivendo ali naquela empresa não é só por causa do estímulo externo, mas tem todo um problema sistêmico naquela empresa que faz aquilo se retroalimentar. E, portanto, né, quando eu chego nesse exercício que eu mostrei para vocês da plotagem, a gente chega num diagnóstico mais preciso do real problema da empresa. Para quê? Para a gente montar processos de inovação, metodologias de inovação para solucionar o problema da pessoa, que é o que a gente chama da inovação não violenta, né? Que é trazer uma solução, uma solução mais factível, vamos dizer, para a empresa que não viole nada nem ninguém. Né? Então, eu preciso trazer uma inovação em que eu tenho um processo que eu potencialize toda a diversidade da minha equipe, que eu trate todos com equidade, para que eu possa trazer uma proposta de valor mais circular, né? O que é essa proposta de valor mais circular? Que é a metáfora da mandala, né? Tudo é cíclico, tudo é circular. Então, eu preciso trazer coisas que eu, por exemplo, né, dentro da economia circular, a gente fala que o lixo é um erro, né? Porque você joga o lixo para fora do planeta, não existe.
Então, talvez eu esteja tendo um produto maravilhoso para o meu cliente, que me dá rentabilidade, mas eu estou pensando só no funcional, eu não estou pensando na questão ambiental ou social, né? Então, eu tenho que ter essa visão mais, paradigma mais circular, para pensar também no funcional, no ambiental, no social, né? Então, dentro do exemplo do lixo, né, eu encontrar algum produto que possa ser usado dentro de um processo circular como matéria-prima para outro produto, ao invés de ser descartado, um dos exemplos. Mas não só isso, né? Então, não descartar pessoas também, né? E aí eu começo a trabalhar essencialmente na base da cultura das empresas, que é a empatia, trazer uma cultura de empatia, trazer uma cultura desse olhar de solução de problemas, não só pensando na minha empresa, na rentabilidade ou só no funcional. Pensar a rentabilidade no funcional, sim, mas também no ambiental, também no social. Eu queria deixar, a gente já deu tempo aqui, mas eu queria deixar aberto aqui se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer, porque é bastante coisa, eu sei que por 1 hora é muita coisa, mas eu queria que vocês compartilhassem aqui com a gente também, se vocês têm alguma dúvida, pode ser? Vou ver aqui. Uma coisa que o pessoal está escrevendo aqui para mim é a questão da proposta de valor circular, o que é, para eu repetir um pouquinho mais disso. Aqui, o que a gente colocou na chamada, a gente chama de comunicação sistêmica, essa comunicação não violenta que é somada com pensamento sistêmico, para que a gente trabalhe essa cultura, essencialmente cultura de empatia nas empresas. E aí a gente começa a trabalhar essa consciência nesses 3 níveis. Para quê? Para que as entregas de valor, né, a proposta de valor entregue como empresa, seja além do funcional e do econômico, né? Mas pensando também no valor social e no valor ambiental, que a gente consiga trabalhar sempre as entregas. Claro que talvez eu não faça, eu não vou falar assim, poxa, Fernanda, mas de repente meu produto eu não consigo 100% não prejudicar alguma coisa, mas eu posso minimizar ao máximo, né? Então, é claro que econômico e que o funcional é importante, que eu não vou deixar isso de lado, mas eu não posso deixar de lado os aspectos ambientais e sociais também, né? Porque tudo é uma coisa só. E toda vez que eu faço coisas e que prejudicam o meio ambiente ou que eu prejudico os aspectos sociais, eu vou me prejudicar também. Eu vou prejudicar meus filhos, eu vou prejudicar minha empresa. Então, a gente começar a enxergar que tudo é uma coisa só, né? Por isso que a gente fala assim, que é maximizar os impactos positivos e minimizar os impactos negativos. Então, isso é um ponto bem importante. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, que tem vários comentários aqui. Tudo bem, pessoal? Assim, é legal se vocês tiverem perguntas que vocês coloquem, escrevam aqui no chat, ou quem está no Face pode fazer comentários que a gente responde depois também. Certo? Tudo bem? Uma coisa, assim, eu acho que eu gosto muito de falar uma coisa que o Márcio falava, que mostra um pouco muito dessa consciência, né? Ele falava assim, que qualquer decisão que você tome, você sempre vai afetar todo mundo. E aí tem um comentário que eu acho muito legal, né? Que a gente ouve muito, às vezes, o pessoal que está começando a carreira e tal, e aí as pessoas falam assim, eu vou trabalhar com uma coisa que me dá dinheiro e só isso que importa, né? Isso é importante também, tá? Não estou dizendo que não é. Isso também é importante, mas a questão é que não é o único ponto para se pensar, né? E aí, se você fala assim, poxa, mas isso é algo que você gosta, você vê propósito nisso, você vê sentido no que você está fazendo, você sente prazer no que você faz, a pessoa, não, mas eu vou fazer isso porque é isso que me dá dinheiro, né? Ou que antigamente tinha muita essa coisa dos pais falando, vai trabalhar com isso que dá dinheiro, e não o que você quer, né? Só que quando a pessoa faz isso, não é só um problema dela, né? E aí a gente pode entrar num nível bem filosófico mesmo, mas assim, é um problema dela? Claro que é, ela está trocando o tempo dela, que é a vida, né? Tempo é vida, por algo que não é prazeroso. Então, provavelmente, ela vai passar uma boa parte da vida dela em uma coisa que não dá prazer nenhum. Mas é verdade que não é problema só dela,
Porque alguém que trabalha com algo que não é prazeroso, que não gosta, que, enfim, essa pessoa, com certeza não, mas há uma probabilidade dessa pessoa ficar cansada, ficar assim, desmotivada, ficar irritada, e ela tende a descontar isso de alguma forma com as pessoas que convivem com ela, ou reclamando, né? A gente conhece muita gente que trabalha com coisas que não gosta e passa muito tempo reclamando, e às vezes você quer conviver com a pessoa, conversar, bater um papo, e o que ela está fazendo? Ela está reclamando, ou ela está descontando em você, né? Que esse processo acontece muito. Por mais melhor profissional que ela seja, ela não vai entregar o melhor dela, a melhor versão dela para as empresas, para a empresa que ela está trabalhando. Então, a empresa também está pagando. Mas se a gente entrar no nível mais filosófico, mais profundo, ninguém nasceu para pagar conta, para assistir TV, né? Então, se você não está entregando algo de relevante ao mundo, o mundo tem uma pessoa a menos entregando algo de relevante, né? Então, está todo mundo pagando por uma má decisão sua. Isso a gente faz pensar, eu ouvi do Macho, eu achei isso super profundo, e eu acho legal porque se a gente pensar nisso, a gente percebe que qualquer decisão que a gente toma, a gente sempre vai afetar todo mundo. Portanto, o primeiro ponto aqui é você ser capaz de se autoconectar, se entender profundamente como você funciona, para que você se conecte, seja capaz de compreender que as pessoas, nem todo mundo está se conectando, mas às vezes a gente precisa ajudar o outro a se conectar e entender que o outro agiu, por que ele agiu como agiu, para que a gente possa juntos encontrar soluções não violentas, né? Por isso que eu chamo de inovação não violenta, que a gente encontre soluções, uma nova forma, uma nova ação para o problema que a gente tem, mas de uma forma que a gente não viole nada nem ninguém. Inovar de uma forma não violenta pode acontecer na empresa, pode acontecer na sua casa, em qualquer lugar, desde que você seja capaz de encontrar profundamente a causa do seu problema e não só por culpa no externo, você também trazer esse protagonismo para o processo e você saber que você não encontra a solução sozinho, que essa solução ela vai acontecer de uma forma coletiva, colaborativa. E aí, com essa forma mais colaborativa, a gente encontra soluções para o problema que, no mínimo, né, aumente os impactos positivos e minimize os impactos negativos daquele problema que você está vivendo. Era essa a mensagem de hoje. Eu quero muito agradecer a presença de todos vocês. Já temos o terceiro episódio marcado, dia 16, a gente vai falar sobre a CNV com link com storytelling. Então, a gente vai entender um pouquinho mais de storytelling e a gente vai entender o quanto que isso potencializa na CNV e a CNV potencializa no storytelling, enfim, vai ser super legal. E a gente tem um convidado na terceira, que é o James McSill, que é um grande nome do storytelling no mundo inteiro. Eu espero vocês, a gente vai mandar o convite. Mais uma vez, muito obrigada. Eu respondi aqui algumas perguntas que estavam aqui. Se vocês tiverem mais perguntas, coloquem. Isso aqui vai ficar no Face, a gente vai subir também no YouTube. Coloquem as perguntas que a gente vai responder com o maior prazer. Muito obrigada e até a próxima live.